Muitas vezes acreditamos que o silêncio do corpo é sinal de consentimento. Pensamos que, ao ignorar um cansaço persistente, uma angústia sem nome ou a necessidade de dizer um não difícil, estamos simplesmente sendo produtivos ou resilientes. No entanto, o corpo não esquece. Ele não é uma máquina isolada da nossa mente, mas um registro biológico impecável de cada emoção que decidimos não sentir e de cada limite que permitimos ser ultrapassado. O que você adia resolver na sua alma, o seu organismo é forçado a processar na carne. Hoje vamos mergulhar na compreensão de por que sua saúde física é, na verdade, o eco final das suas escolhas emocionais, explorando como a negligência interna se transforma em cobrança biológica. Vivemos em uma era que glorifica a superação constante, onde a exaustão é frequentemente exibida como uma medalha de honra. No entanto, essa cultura da performance ignora uma verdade fundamental. O ser humano é uma unidade indissociável. Quando falamos que o corpo cobra o que adiamos, não estamos recorrendo a metáforas poéticas, mas a uma realidade fisiológica rigorosa que molda cada segundo da nossa existência. O médico e pensador Gabor Mate dedicou décadas de sua vida a observar como o estresse emocional invisível, aquele que nem sequer reconhecemos como estresse, desmantela silenciosamente nossas defesas biológicas mais fundamentais. A ciência moderna, através de campos como a psiconeuroimunoendocrinologia, começa a validar o que a intuição humana sempre soube. O sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino falam a mesma língua. Não existe um muro separando seus pensamentos das suas células. Existe um fluxo constante de informações. Quando você adia o enfrentamento de um conflito, quando engole a raiva para manter uma harmonia artificial, ou quando se recusa a descansar por medo de não ser suficiente, você está enviando sinais químicos de alerta para todo o seu sistema. E esses sinais não desaparecem no ar, eles se instalam nos tecidos, alteram a química do sangue e modificam a resposta das suas glândulas. Gabor Mate argumenta que o estresse não é apenas o que nos acontece externamente, como um prazo apertado ou uma discussão no trânsito. O estresse mais devastador é aquele que geramos internamente, ao tentarmos ser quem não somos para satisfazer expectativas alheias. É o estresse de suprimir nossa identidade para sermos aceitos, de assumirmos responsabilidades que não nos pertencem e de ignorarmos nossos próprios instintos de preservação. Para Mate, a doença muitas vezes não é um erro fortuito do destino, mas a maneira final e desesperada que o corpo encontra para dizer não, quando a mente foi incapaz de fazê-lo por conta própria. Pense nas tensões que você carrega nos ombros ao final de um dia de trabalho exaustivo, ou naquela queimação persistente no estômago que surge sempre que você precisa interagir com certas pessoas ou ambientes tóxicos. Muitas vezes, tratamos esses sinais como meras inconveniências mecânicas, buscando um remédio rápido, uma solução química para silenciar o sintoma e continuar a marcha. Mas silenciar o sintoma sem ouvir a mensagem é como desligar o alarme de incêndio enquanto a casa ainda queima por dentro. O corpo está tentando sinalizar que algo na sua forma de viver, na sua forma de se relacionar com o mundo, está em desacordo profundo com a sua biologia. O adiamento aqui não é apenas sobre tarefas pendentes, é sobre a verdade da sua existência. Adiamos o reconhecimento de que estamos infelizes em uma carreira que nos drena. Adiamos a conversa difícil que colocaria um limite saudável em um relacionamento abusivo. Adiamos o luto necessário por uma perda que ainda dói no peito. Cada um desses adiamentos exige uma quantidade imensa de energia vital para ser mantido no subconsciente. E essa energia, que deveria ser usada para a manutenção da sua saúde, é retirada do seu sistema imunológico, da sua capacidade de reparação celular e do seu equilíbrio hormonal. Se esta reflexão está trazendo clareza sobre como você tem tratado seu próprio corpo e as mensagens que ele envia, peço que deixe seu apoio curtindo este vídeo e compartilhe nos comentários qual sinal físico você tem ignorado sistematicamente ultimamente.
Continuando nossa reflexão, precisamos encarar de frente a positividade tóxica que permeia nossa sociedade contemporânea. Muitas vezes somos ensinados desde cedo que devemos manter o pensamento positivo a qualquer custo, reprimindo qualquer sombra de negatividade ou descontentamento. Gabor Maté alerta que essa repressão forçada é um dos maiores venenos biológicos que podemos ingerir. O pensamento saudável não é aquele que ignora o sofrimento, mas aquele que tem a coragem de olhar para o que está errado e dar um nome a isso. Quando negamos nossa dor emocional, nosso corpo é biologicamente obrigado a carregá-la em nosso lugar. O corpo humano possui um mecanismo de sobrevivência extremamente sofisticado, forjado em milênios de evolução. Em tempos ancestrais, o estresse era agudo e pontual. Um predador surgia na savana, lutávamos ou fugíamos, e após o perigo passar, o corpo voltava rapidamente ao equilíbrio de homeostase. Hoje, no entanto, o predador é o medo constante do julgamento social, a pressão financeira asfixiante ou a autoexigência implacável que nunca dorme. Essas ameaças não vão embora, elas se tornam crônicas, invisíveis e onipresentes. O corpo permanece em um estado de alerta constante, uma mobilização de guerra que nunca termina, inundando o sistema com cortisol e adrenalina. Com o tempo, esse estado de alerta permanente começa a atacar o próprio território que deveria proteger. É aqui que surgem as doenças autoimunes, onde o sistema de defesa do organismo perde a capacidade fundamental de distinguir o que é eu do que é outro. Gabor Maté observa com precisão que pessoas que têm dificuldade em estabelecer limites psicológicos claros, que não sabem onde terminam suas necessidades e onde começam as dos outros, frequentemente desenvolvem condições físicas onde o corpo ataca a si mesmo. É como se a confusão de identidade na alma, essa incapacidade de dizer "daqui você não passa", se traduzisse em uma confusão de identidade nas células. O corpo, incapaz de defender suas fronteiras emocionais, começa a lutar contra suas próprias fronteiras biológicas. A falta de autonomia e a repressão sistemática da raiva são temas recorrentes e cruciais na obra de Maté. A raiva, quando compreendida de forma saudável, é um sinal biológico essencial de que um limite pessoal foi invadido. Quando a suprimimos sistematicamente para sermos vistos como bonzinhos, pacíficos ou prestativos, desativamos um alarme de segurança vital. O corpo, privado dessa válvula de escape emocional, manifesta essa raiva reprimida através de inflamações sistêmicas, dores crônicas incapacitantes ou até condições degenerativas mais graves. O custo de agradar a todos é invariavelmente pago com a moeda da própria saúde e longevidade. CTA 2. Sutil e integrado. À medida que percebemos que nossa biologia é, na verdade, um espelho fiel de nossa integridade emocional, torna-se um movimento natural querer compartilhar essas percepções com outros que buscam o mesmo caminho. Às vezes, o simples ato de verbalizar o que estamos sentindo, talvez através de um breve comentário aqui embaixo sobre como você percebe hoje a conexão entre seu nível de estresse e sua disposição física, já é o início de um movimento sagrado de não mais adiar a própria verdade. É uma forma de começar a dizer sim para si mesmo e para a sua recuperação. Precisamos entender profundamente que não se trata de buscar culpados ou de nos sentirmos vítimas de nossa própria história. Ninguém escolhe adoecer conscientemente, ninguém deseja a dor. Nossos padrões de comportamento, nossa dificuldade paralisante em dizer não e nossa tendência autodestrutiva ao autossacrifício são muitas vezes mecanismos de defesa que aprendemos muito cedo em nossa infância para sobreviver emocionalmente em ambientes onde nossas necessidades não eram vistas ou validadas. Gabor Maté enfatiza que a compreensão desses padrões não serve para gerar uma nova camada de culpa, mas para gerar uma clareza que nos devolve a responsabilidade e, consequentemente, o poder real de mudança. A modernidade, com seu ritmo frenético e suas demandas artificiais, nos desconectou dos nossos instintos mais básicos de preservação. Fomos treinados para ouvir apenas a lógica fria,
os números do mercado e as expectativas sociais flutuantes, enquanto silenciamos sistematicamente a sabedoria visceral do nosso próprio organismo. No entanto, o corpo é o único lugar da nossa existência onde a mentira não consegue prosperar por muito tempo. Você pode tentar convencer sua mente consciente de que está tudo bem, enquanto trabalha 14 horas por dia em algo que detesta, mas seu sistema digestivo, sua pele, seu coração e seu sono contarão a história real, sem filtros ou eufemismos. O que você está adiando enfrentar hoje? Seria o descanso profundo que você julga não merecer porque ainda não fez o suficiente? Seria a aceitação de uma vulnerabilidade humana que você considera erroneamente uma fraqueza? Seria a interrupção definitiva de um ciclo de autocrítica implacável que consome toda a sua vitalidade mental? Saiba que cada dia de adiamento dessas questões essenciais é um empréstimo de alto risco que seu corpo está fazendo em seu nome. E, como qualquer empréstimo biológico, os juros são cobrados implacavelmente em forma de vitalidade perdida, envelhecimento celular precoce e um desequilíbrio sistêmico que pode levar anos para ser revertido. A cura verdadeira, nesse contexto amplo e profundo, não é apenas a ausência temporária de sintomas físicos, mas a recuperação plena da capacidade de ser autêntico em todas as áreas da vida. É aprender a ouvir com atenção os sussurros sutis do corpo antes que eles sejam forçados a se tornar gritos de socorro. É entender que cuidar da mente, das emoções e do espírito não é um luxo opcional para os fins de semana, mas uma necessidade biológica primária para a sobrevivência. Quando você finalmente decide parar de adiar sua verdade e começa a honrar quem você é, você dá ao seu corpo a permissão e as condições ideais para finalmente relaxar, se reparar e se regenerar. A jornada para a saúde integral começa no momento em que paramos de fugir do que sentimos. Cada emoção reconhecida é uma carga a menos que suas células precisam processar. Cada limite estabelecido é um reforço no seu sistema imunológico. A integridade emocional é a base invisível sobre a qual a saúde física é construída. Não se trata apenas de viver mais, mas de viver com uma qualidade de presença que só é possível quando o corpo e a mente estão em paz, quando não há mais dívidas pendentes entre o que você sente e o que manifesta no mundo. Ao final desta jornada reflexiva, fica claro que o nosso corpo é o nosso aliado mais honesto e fiel, ainda que em muitos momentos sua honestidade seja manifestada através de uma dor desconfortável ou de uma limitação física. Ele funciona como um espelho que nos força a encarar de frente tudo aquilo que tentamos esconder ou adiar em nossa própria psique. Entender que o corpo cobra o que adiamos não deve ser encarado como um motivo de medo ou ansiedade, mas sim como um convite sagrado à presença, à escuta atenta e à autocompaixão profunda. É um chamado urgente para viver de forma mais alinhada com a nossa essência, respeitando nossos limites biológicos e honrando nossas necessidades emocionais mais fundamentais. Aqui no canal Pilares da Prosperidade, buscamos aprofundar justamente esses fundamentos que sustentam uma vida de verdadeira abundância, o equilíbrio dinâmico entre mente, corpo e alma. Sabemos que muitos aspectos dessa conexão profunda e complexa não puderam ser totalmente esgotados neste único encontro, e por isso continuaremos explorando essas fronteiras em nossos próximos conteúdos. Se este tema ressoou com a sua busca atual, convido-o formalmente a se inscrever para que possamos continuar essa caminhada de clareza mental e disciplina física de forma conjunta e constante. Que este conteúdo permaneça com você como um lembrete silencioso e poderoso ao longo da sua jornada. Não espere que seu corpo precise dizer não de forma definitiva e dolorosa para que você comece finalmente a dizer sim para a sua própria vida e verdade. Reflita com calma sobre qual pequeno adiamento você pode encerrar ainda hoje, dando o primeiro passo em direção à sua integridade. Até o nosso próximo encontro, com mais clareza e propósito.